Bora lá, Fé, o Zé Elias e o Pascoal aqui do Equipe F trazendo as últimas novidades do Corinthians. O Memphis Depay que deu show na data FIFA hoje. Eles vão mostrar a cobertura completa aqui do Memphis que deitou no jogo. E também tem a informação aí da proposta milionária aí por Breno Bidon. Você venderia o Breno Bidon ou manteria ele no elenco? Deixa sua opinião aí nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como é que foi o Memphis Depay lá na Holanda hoje, Pascoalzinho? Tudo bem? Um abraço pra você. Aê, José. E aí está. Aê, Zé! Zé é um artista, ele só tá analisando ali a situação. Hoje é um clima hollywoodiano aqui. Hollywood. Então, o time da Holanda apertou a Polônia parecia um time acuado, assustado o tempo todo. O Cash acerta uma finalização maravilhosa, né? E consegue empatar o jogo, mas eu até brinquei com o Zé, né? Falei, só tô vendo um time jogar, o time de laranja. Tomou conta do jogo. O Memphis jogou de centroavante, né? Mas ele não é um centroavante fixo, ele sai da área, troca ali com alguns jogadores com muita qualidade que tem a Holanda. E aí, quem faz o gol é o Dumfries, o lateral direito. Num escanteio batido, pelo menos. Se aproveita muito da estatura dele, porque ele é um jogador alto, né? O goleiro também ajuda da Polônia, não vai para grupo não. O goleiro da Polônia ainda ajudou, porque saiu mal do gol e deu a possibilidade para o gol da Holanda. A Holanda criou muitas opções, finalizou mal, não conseguiu fazer tudo aquilo que se imaginava. No segundo tempo eu já imaginei que o time fosse estar 3-4-0, né? Esse é um dos escanteios batidos pelo Memphis. O gol vai sair aos 28 minutos, se não me falha a memória. O time da Holanda, se você vê o primeiro tempo, você só vê o time laranja jogando, com boas jogadas, boa entrada na área, finalização que não é correta, a bola que vai para fora, o goleiro que faz algumas defesas, enfim. A Holanda tinha todas as possibilidades. Para agradar o torcedor corintiano, Pascoal, a gente fez um compilado de lances do Memphis Depay no jogo. Esse é o lance do gol, ó, porque vai lá no Dumfries, ó, o goleiro nosso. Bem ali no segundo pau. Não conta nada pra ninguém, o goleiro ficou no meio do caminho e saiu gritando com todo mundo lá. O cara tinha que ser o homem elástico. Mas a bola foi lá no segundo pau. O Dumfries vem na direção da bola e ele nem apareceu. Nem na foto ele saiu. Fez algumas boas defesas. Agora, o Memphis está fazendo o papel dele imaginado na seleção da Holanda. Ele não é um centroavante fixo, mas tem feito boas jogadas. Jogou bem de novo hoje. Ô, Tetra, sabe que o corintiano está mais feliz? Primeiro que o Memphis está inteiro, saiu desse jogo inteiro. Segundo que, diferentemente das eliminatórias sul-americanas, lá na Europa, o segundo jogo é sempre no final de semana. Termina no domingo. A Holanda enfrenta a Lituânia. No domingo significa que o Memphis deve chegar com uma relativa antecedência para a volta das quartas de final da Copa do Brasil. Geralmente ele chega na terça. Ou madrugada ele segunda para terça. Estou muito otimista. Quer dizer, vai dar tempo dele estar preparadinho para a volta contra o Furacão, Tetra? Não, sem dúvida. Se for pensar, os jogadores estão jogando por aqui, né, na nossa eliminatória, o tempo de até recuperação é muito menor. Então, assim, pode até demorar um pouco a viagem, mas o tempo de um jogo para o outro, no caso o jogo que o Corinthians tem, né, pela Copa do Brasil, é maior, então dá para ele se recuperar. E está saindo, está sendo substituído, né, tá jogando numa posição que fica ali mais na frente, mais com uma bola no pé. O Memphis vai chegar bem, vai chegar legal. O Corinthians também tem uma vantagem boa na Copa do Brasil, jogando em casa, tá com o pé aí numa semifinal. Zé Elias, meu querido, saiba que se por acaso você sentiu uma pontinha de saudades minhas ontem, eu senti muito mais te vendo pela televisão à distância. Isso aqui é bonito, hein, Zinho? Isso aqui é bonito, hein? Eu vou usar um ditado... Aqui. Em homenagem a eles dois, Já disse que te amo hoje. Que coisa. É uma pergunta, já disse que te amo hoje? Vovozinho... O Tetra fala isso todo dia em casa. Vovozinho, eu vou usar um... Na Itália se fala um detto popolare, que o Pascoal vai entender. Quando o diavolo ti acaricia é porque ti vuole la sua l'anima. Não, jamais. Não? Acho que eu entendi. Pascoal, Zé, já disse que te amo hoje. Mas vem cá, outra coisa, o Memphis vai vir da Europa, mas ele não vai na 48C, né?
Não, concorda se comigo? Eu acho que tem até jatinho. Jatinho, aluga um jatinho, não é? Não, no Corinthians não. Não, mas eu digo, ele. No Corinthians não tem isso, não, Pascoal? Não tá na cláusula contratual? Não tá na cláusula. Porque tem tudo. Será que ele vai ganhar também 1 milhão por conta dessa assistência na seleção da Holanda. A Holanda não vale. Não, porque tem um monte de cláusula aí. Será que não vale? Eu não sei. Calma, Pascoal. eu quero ver daqui a pouco. Vamos contar ali, vamos ver. Não, eu não sei, Pascoal. Brincadeiras à parte. Boa tarde, Plirra. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, vovozinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Ele é importante para o Corinthians, né? Ainda mais pelas ausências que o Corinthians tem. É bom ele poder recuperar. Eu achei, assim, ataque contra a defesa. Ele estava encaixotado, ele fez algumas boas movimentações, mas eu assim, achei um jogo simples dele, um jogo normal. Não é que ele fez muitas coisas, ou driblou, ou criou situações de jogo, sabe? Eu achei que foi um jogo normal, simples, dentro daquilo que o jogo possibilitou e deixou ele fazer, né? Porque a equipe da Polônia alugou o terreno lá atrás e fechou bem, ele fez algumas movimentações. Mas acho que é diferente, né? O jogo entre seleções, tá aqui o Zinho que sabe muito bem também. Com a seleção você não erra, você não arrisca muito. E jogo de clube, né? Jogo de clube no segundo tempo, aqueles espaços para jogar, tranquilidade maior. Você não joga teoricamente contra os melhores, né? Você joga com alguns jogadores que são bem abaixo e a diferença técnica é muito grande, por isso talvez o Memphis consiga jogar. Hoje ainda um jogo com um pouquinho mais de dificuldade, porque a Polônia não é uma seleção qualquer, sim, né? Sim, não, é uma seleção bem arrumada. O Urban, né, o treinador, né? Preparou ali um time bem fechadinho. No primeiro tempo, exclusivamente era contra-ataque, né? Com Lewandowski e os dois jogadores abertos pelos lados do campo. O segundo tempo foi também da mesma forma, mas com o passar do tempo os espaços surgiram e a Polônia até conseguiu arriscar um pouquinho, jogar um pouquinho mais, mas a Holanda dominou, né? Eu, como diria Cledi, né, que narrou o jogo inteiro, como Países Baixos. Ele deu uma bela explicação sobre isso. Sim, a Holanda não marca todo o território dos Países Baixos, né? Bom, Holanda, Polônia e Finlândia, as 3 seleções têm 7 pontos conquistados nesse grupo de 5, que ainda tem Lituânia e Malta. A Lituânia com 3 pontos, a 4ª colocada. Malta, a lanterna do grupo G das eliminatórias europeias, com apenas 2 pontos. Como eu já disse, o próximo jogo da Holanda é contra a Lituânia na Lituânia. Outro jogo... Bom, eu acho que o corintiano está feliz que o Memphis vai voltar inteiro, não se machucou, saiu numa boa. Saiu antes por opção do Ronald Koeman. Tem mais um jogo ainda. Mas contra a Lituânia deve... Acho que o risco... Ele está tão preocupado assim com... Fica por causa da semifinal. Estive 2 horas atrás com outra peça-chave do Corinthians nesse segundo jogo contra o Atlético Paranaense e em toda a temporada que temos pela frente. Rodrigo Garro gravou resenha, vai ao ar amanhã às 10 da noite aqui na ESPN e no Disney+. E entre outras coisas que o Garro disse no programa, um papo muito bacana, fiquei muito bem impressionado com a pessoa. O Garro, no mais factual do programa, falou a respeito justamente do Corinthians nos últimos anos claudicar no Campeonato Brasileiro, sofre um pocão no Brasileiro, mas nas Copas está sempre chegando, tem tudo para chegar na semifinal da Copa do Brasil, ao que tudo indica contra o Cruzeiro. Vamos ouvir o Garro falando dessa característica do timão. Você já percebeu isso dos adversários, o quanto o Corinthians é respeitado no mata-mata, Garro? Sim, como falou o Fábio, acho que a gente por aí no Brasileirão sofre isso, por aí a gente no mata-mata é outra coisa, é um jogo ou 2 jogos onde você joga concentrado, joga a vida e por aí o brasileiro, como tem muita sequência de jogo e joga cada 3 dias, um pouco dessa concentração você perde ou fala a bola vai cair aqui e por aí o esforço repetido, né, de jogos faz que você dê uma baixada. Nas Copas você joga mais ligadinho, mais concentrado e claro que o time titular do Corinthians, quando ele tem a maior parte dos jogadores, é um time que pode encarar qualquer equipe, tanto no Campeonato Paulista quanto na Copa do Brasil.
acabou levando a melhor sobre o Palmeiras, que, claro, tem um elenco também muito mais extenso e com muito mais categoria, capacidade, qualidade que o Sport Clube Corinthians Paulista. Este jogo vai acontecer no meio da semana que vem na Neoquímica Arena. Amanhã, na Neoquímica Arena, tem NFL. Jogo pra valer, Zé. Não é exibição novo, não. É jogo pra valer. Chiefs e Chargers. O Yuri Alberto está de volta aos treinos, Vessa. Essa é a boa notícia? O Wolverine, né? O Wolverine da Fiel, que se regenera. A torcida chama de... É incrível. Wolverine da Fiel. Era o cara que não se machucava. Agora o cara já teve de tudo na temporada. Então, mas Dor de dente, mas nariz, ele recupera rápido, né? Isso que chama a atenção. Então a hernia inguinal dele, a cirurgia, ele vai voltar em 25 dias, cara. O papo era de 2 a 3 meses. Cara, só dá uma injeção dessa no Oscar lá do São Paulo, que ele tá falando alguma coisa. E os casos, por que a gente tem esse parâmetro? Os casos, assim, da hérnia agora do Gustavo Henrique foi em 60 e poucos dias, e o do Hugo, 50 e poucos dias, assim, 40 dias, enfim, foram muito mais do que o Yuri. Então, ontem o Corinthians anuncia que, enfim, tá encerrada a transição, tá treinando com todo mundo e vai jogar, claro, normalmente no dia 10, mas é uma notícia importante, porque num primeiro momento, como era uma cirurgia invasiva, enfim, é uma cirurgia, você se imaginava 2 meses, 1 mês e meio, 2 pelo menos fora, e ele vai voltar antes ainda de completar 1 mês. Ele vai jogar na volta já. E vai jogar no dia 10. O Mateuzinho também está recuperado da lesão muscular, vai jogar também. O Bidu também volta de suspensão, também vai ser reforço do Corinthians. O Martínez está lá com a proteção na mão, fez a cirurgia, mas está treinando com a seleção venezuelana, está suspenso hoje contra a Argentina, mas deve jogar contra a Colômbia, aí veio o negócio do avião. O Memphis joga hoje à tarde também pela Holanda contra a Polônia, podendo ser o artilheiro da seleção holandesa, falta um golzinho para ele fazer hoje para se isolar como artilheiro. Quem vai ficar fora é o Carrilho, esse sim vai demandar mais tempo, cirurgia, ligamento de tornozelo, mas a boa notícia para o corintiano é essa, o Yuri se recuperando com menos de 1 mês vai voltar aos gramados, o que era bem inesperado. Assim. E tem uma contusão estranha, um problema médico estranho do Charles, né? O cara tem um nível de ferro baixíssimo e tá vendo o que vai acontecer, é isso? A postagem da esposa dele chama muito mais atenção, talvez, do que a própria situação, né? Ela posta lá a mão dele com aquela tarjinha de hospital, tô aqui com meu marido, tá com ferro baixo e tal. E depois a gente foi entender melhor a história. Há 1 ano ele tá com essa situação, o Corinthians já tinha detectado, tá fazendo, você coloca ferro no corpo, né? Uma reposição, mas jogador de futebol não pode ser intravenoso, porque aí cai no doping. Então você tem que ser um negócio pela injeção de suplementação alimentar, um monte de coisa. Isso demanda mais tempo. Há 2 meses estão tentando entender por que tudo isso que o clube está fazendo, mesmo assim, esse ferro no corpo dele não é reposto. Ele toma e o negócio tá baixo. Toma e tá baixo. Tá treinando, tá normal, mas a esposa dele, durante a data FIFA, os 2 dias de folga, assustou todo mundo, indo levá-lo lá no hospital para fazer exame e tudo mais. Mas o clube já disse que já sabia dessa história, que está acompanhando. Isso acontece com qualquer pessoa. Muita gente tem a ferritina, né, baixa, o ferro baixo. E aí você vai tentando tomar esse tipo de coisa. Mas no dele não pode ser na veia por ser jogador de futebol. E cairia no doping. Muito bem, notícias do Corinthians. Mas então, quer dizer, para esse jogo da volta vai estar bem mais reforçado. Ganhou já fora para jogar em casa com o time já reforçado. O Ranieri não volta. O Ranieri é o único que agora virou dúvida por conta da lesãozinha muscular lá. O clube não falou se é grau 1, grau 2 ou grau 3. Eu não acho que é grave, você não acha que o Corinthians teria informado. Deve ser uma lesão leve. E aí, como 10 dias até o outro jogo, tem chance dele jogar. Aí o Carrilho seria a única ausência mesmo. Dos 11 considerados titulares, o Carrilho seria o único fora para esse jogo da volta dia 10. Dia 10, que é um jogo problemático por causa da data FIFA, né, Arnaldo? Porque você não sabe como é que os caras vão se sair nos jogos, né? No dia 9 se o Martínez jogar, se o Hugo jogar, se o Memphis jogar, né? Então, assim, o Dorival, em tese, vai ter quase todo o elenco à disposição, mas não vai treinar esse elenco, vai juntar os caras ali para um jogo que vale
vale o ano, né? Porque aí depois a semifinal é só em dezembro, aí é outro papo. Aí dá para, acho que, fazer uma programação para ter o time titular na ponta dos cascos em dezembro. E detalhe, por exemplo, o Martini joga no dia 9 à noite. A Venezuela deixando a vida para ir para a Copa. Joga os 90 com a Colômbia. Isso lá na Venezuela. Como que você põe o Martínez em Itaquera no dia 10, 23 horas depois? O que você faz? É duro, né? Então, tem essa também, vai ter que esperar essa segunda rodada aí das eliminatórias. Bom, tem esse jogo do Corinthians importante que vai ser em casa e o Dorival tem a fama de ser muito bom em casa e nem tanto fora. Vamos ver os números dele em casa e fora pelo Corinthians. Temos essa tela, ó. Em casa, 11 vitórias. Fora de casa, 13. Vai vendo. Não, 11 jogos. Né? 11 jogos, 13, desculpa. Isso. 4, mas mesmo assim, 4 vitórias em casa, 5 empates, 2 derrotas e fora. 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas é quase parecido. Aliás, o aproveitamento fora é melhor. O 53,8 fora é bastante aceitável quando você joga de visitante. Então, esqueçam que o Palmeiras faz, que aquilo é um negócio muito fora da curva, quase 90%. Aquilo não existe, tá? No futebol normal, isso não existe. Só que o 51,5 tá baixo, obviamente, em casa. No mínimo, você tem que ter de 70, 75 em casa. Então, o problema claramente não é fora, o problema tá sendo nos jogos em casa. O próximo jogo em casa pelo Brasileiro, além desse do Atlético Paranaense, é nada mais e nada menos do que um malvadão. Então, Corinthians e Flamengo se enfrentam no final do mês. Esse é o próximo jogo do Corinthians em casa. Precisa melhorar em casa. Mas também, compensação, se melhorar em casa aí com esses números fora, vai ganhar todo mundo, Massa. Melhorando em casa, que sempre foi uma marca do Corinthians, né? Mesmo nesse período o Vesta não gosta. Coitadinho. Sempre foi uma marca, né? Em casa não tinha essa de coitadinho. Vamos jogar aqui, vamos ganhar. Se melhorar, o time vai ficar numa boa posição no Campeonato Brasileiro. Boa posição, eu digo, em termos de rebaixamento. Não vai olhar para rebaixamento, né? E vai, tem quem sabe aí olhar. Mas vai, é meio óbvio, né? Tudo na Copa e ponto final. É o que resta, é o que sobrou. E tem time para isso chegando na Copa, né? Tem time? Tem, né? Tem. O time titular encara. O time titular eliminou o Palmeiras. É que no Brasil o Corinthians ficou um tempão sem ganhar. Ganhou o jogo do Vasco e que valeu 6 pontos, né? E aí fica numa posição meio intermediária. Primeiro, confirmar a classificação contra o Atlético e fazer uma programação para a semifinal bem feita. Lidando com o brasileiro, eu acho que quando um time atleta, isso é uma questão para o Dorival. Então qual é o meu objetivo? Tocar, né, que é quando um time está dedicado às Copas com jogos todos os meses. Não tem todos os meses, né? Em outubro, novembro, não tem jogo de Copa. Só tem em dezembro. Então são 2 meses para se dedicar ao brasileiro, para ajustar com esse elenco. Talvez encontrar alguma alternativa, alguma situação nova. O Vitinho, de repente, ganhar mais espaço, ter algumas oportunidades, pensar em algumas variações, para que, chegando em dezembro, o time teve um estágio ainda melhor daquele que atingiu com esse time titular, né? Talvez o Corinthians, para ser campeão, precise ter ainda algo a mais do que o time base suficiente, que foi suficiente para eliminar o Palmeiras, por exemplo. Proposta para Breno Bidon no Corinthians, tá? Isso é uma informação que tem circulado, que o Corinthians, né, recebeu uma proposta oficial pelo Breno Bidon, né, uma proposta que seria do Al-Ahly, tá? Informação que eu obtive com 3 fontes que eu conversei sobre o assunto, que não chegou nenhuma proposta oficial do Corinthians, tá? Pelo Breno Bidon. E o Corinthians ainda alega o seguinte: Samir, quando chegou a proposta, né, do Yuri Alberto, da Roma, a gente já confirmou, recusou e confirmamos, inclusive, que a proposta chegou. Então, se realmente tivesse chegado, né, não teria por que a gente não te contar, por exemplo, tá? Então, não houve a proposta dos 18 milhões, né, de euros, né, que seria do Al-Ahly, tá? Mas a informação, né, faz muito sentido, né? Você vê, tem sempre os 2 lados da moeda, porque houve uma sondagem, tá? A sondagem já chegou ao Corinthians, né, em relação à proposta, né? Mas não foi feita a proposta oficial, tá? O Corinthians sabe que existe aí
né, clubes interessados no Breno Bidon, mas nenhuma proposta de valores, enfim, foi feita de forma oficial. Apenas a sondagem. Temos o interesse e tal, vocês têm interesse em vender? Sim, sim ou não tem, então nós vamos enviar uma proposta. Mas por enquanto a proposta não chegou. Muita gente está me perguntando isso nos últimos dias, eu estava devendo essa informação para vocês. O que eu posso dizer também para vocês é que se chegar uma proposta de 18 milhões de euros, se essa proposta realmente se concretizar e chegar essa proposta, e talvez, né, a notícia saiu por alguém que apurou. Eu nem sei, na verdade, quem trouxe a notícia, né? Isso é até chato, deveria até ter pesquisado, né? Porque é muito difícil saber de onde vem a notícia hoje em dia, mas a notícia, né? Acho que, se não me engano, foi da CNN, tá? Agora eu tô lembrando aqui, acho que foi da CNN. Enfim, se não foi também, depois vocês me corrigem aí, tá bom? Mas o repórter pode ter apurado com pessoas junto ao Breno Bidon, talvez já chegaram primeiro no Breno Bidon. Você tem interesse? Aí para levarem a proposta para o Corinthians, porque acontece muito isso, a gente tem experiência no futebol, que às vezes eles vão primeiro no jogador do que no próprio clube, tá? E se chegar a proposta, o Corinthians vende, tá? O Breno Bidon por 18 milhões de euros, o Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do jogador, seria uma quantia bem interessante para o Breno Bidon, né? Que começou com tudo, né? Tem 82 jogos aí, marcou 2 gols e tem 3 assistências com a camisa do Corinthians desde que subiu ao profissional, é o nosso bebê Bidorni, né? Bora lá, fiel. O Memphis Depay deu mais uma assistência aí no jogo da Holanda. Vale ressaltar que o Memphis Depay e o Robin van Persie estão empatados no topo aí da artilharia com 50 gols cada um, faltando apenas um golzinho pro Memphis Depay ser o maior goleador, o maior artilheiro aí de todos os tempos da Laranja Mecânica. Laranja Mecânica fazendo, lógico, a alusão àquela inesquecível Laranja Mecânica. Em segundo lugar aí, né, vem o Rutelat com 42 gols e o Patrick Clouvier com 40 gols em quarto lugar, né, terceiro, quarto lugar, e é isso. Então o Memphis Depay deu mais uma assistência, o Corinthians deve voltar inteiro, né, para enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Ele vai pegar a última colocada lá, a seleção do grupo deles, deve ser um jogo bem tranquilo, não vai, acredito que vai forçar tanto, e o Memphis chega inteiro, né, para a Copa do Brasil, onde o Corinthians precisa classificar. Ainda não tô colocando o timão, né, vai ganhar de 3, 4, não põe assim. O Corinthians adora se complicar em jogo assim, fácil, né, teoricamente fácil. Vocês vão concordar comigo porque foi pelo que aconteceu na pré-Libertadores, não preciso nem lembrar você aqui, e também na Sul-Americana, pelo amor de Deus. Então, vamos colocar os pés no chão, pessoal, torcer aí por 1-0, 0-0, torcer para passar de fase, pro Corinthians garantir a bonificação financeira que vai ganhar aí indo para semifinal da Copa do Brasil, e aí depois é outro capítulo. Depois a Copa do Brasil retorna somente no final do ano, né? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, Memphis Depay voltando aí, vai dar tudo certo, o Corinthians, né, se restabelecendo, passando de fase, e aí fica grandão pro final do ano. Bora lá, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aí no canal Nação Corintiana, eu te atualizo sobre o Corinthians aqui todos os dias. Se tiver um botãozinho para você hypar o vídeo, clica aí também, assim você ajuda a gente demais aí pro canal chegar para mais corintianos. Bora fazer desse canal aqui uma verdadeira Nação Corintiana. Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e vai Corinthians!